Você já pensou que uma decisão de investimento hoje pode aumentar seu patrimônio ou causar um prejuízo difícil de recuperar? O primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos estreou e em poucas horas seu volume negociado explodiu para mais de 24 milhões de dólares. Se você ignorar essa movimentação, pode perder uma das maiores oportunidades do ano, mas entrar sem entender os riscos pode custar caro. O XRP, atualmente acima de 3 dólares e apoiado por gigantes como Rex Osprey e CME Group, ficou mais acessível ao investidor comum. Porém, o novo ETF opera sob regras mais rígidas que os ETFs de Bitcoin, seguindo a Lei de 1940, o que limita estratégias e impõe controles que podem afetar diretamente seu retorno. Quem age rápido pode ganhar dinheiro real e status de pioneiro, mas também arrisca perdas expressivas. Além de seu capital, sua reputação e tempo estão em jogo se você subestimar os detalhes e armadilhas dessa estrutura única. Você vai aproveitar essa virada histórica ou cair no hype sem saber o que está arriscando? Descubra agora como esse ETF pode mudar as regras do jogo e o que está realmente por trás desse interesse explosivo. Para entender o impacto desse ETF, precisamos olhar além dos números e enxergar as diferenças fundamentais em relação aos ETFs de Bitcoin. Só assim é possível decidir se essa oportunidade vale mesmo o risco. Você sabia que investir no ETF de XRP pode render lucros altos ou prejuízos inesperados? Em poucos minutos, uma escolha mal informada pode custar caro, tanto no bolso quanto na sua reputação como investidor. Por isso, entender o que realmente está em jogo com o primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos é essencial, e a maioria das pessoas está deixando detalhes cruciais passarem despercebidos. O ETF de XRP, fruto da parceria entre Rex e Osprey e negociado sob o código XRPR, representa uma oportunidade inédita. Pela primeira vez, investidores americanos podem acessar o XRP diretamente por meio de um fundo regulamentado em bolsa. O grande atrativo é facilitar o acesso à terceira maior criptomoeda do mundo, eliminando as barreiras de lidar com carteiras digitais ou exchanges cripto. Não à toa, o interesse disparou. Nas primeiras horas, o volume negociado já somava mais de 24 milhões de dólares, deixando para trás até mesmo ETFs de Dogecoin lançados no mesmo dia. Mas o que realmente diferencia esse ETF dos outros fundos cripto? Aqui está o pulo do gato: a estrutura regulatória única. O ETF de XRP foi lançado sob a rigorosa Lei das Companhias de Investimento de 1940, conhecida como 40 Act, que impõe controles de governança e limites muito mais rígidos do que os ETFs tradicionais de Bitcoin. Enquanto estes optam por regras mais flexíveis e foco na liquidez, o XR Premier é obrigado a seguir normas de risco, alocações restritas e prestação de contas detalhada para evitar conflitos de interesse, o que pode impactar diretamente os seus resultados. Na prática, isso significa que o fundo precisa manter uma fatia relevante de seus ativos em outros ETFs ligados ao XRP, além do próprio XRP, com pelo menos 40% em instrumentos correlacionados. Ou seja, ao comprar cotas do XRPR, você não está apenas apostando no preço do XRP, mas sim numa cesta que pode incluir outros fundos, derivativos e ativos regulados. Essa distinção, que parece mera burocracia, pode mexer no desempenho e aumentar riscos, principalmente em momentos de alta volatilidade do mercado. Outro fator que aumenta as apostas é quem está por trás do produto. A Rex Shares, famosa por experimentar estruturas inovadoras, e a Osprey, que já buscou trazer outros fundos cripto alternativos ao mercado. Esse histórico reforça o caráter experimental do ETF, mas também acende o alerta, porque, como apontam analistas, a estrutura única do Rex Osprey XRP ETF pode afetar seus retornos de formas inesperadas. Ignorar as particularidades desse fundo pode levar o investidor a criar expectativas equivocadas, esperando resultados similares aos dos ETFs de Bitcoin ou Ethereum. Só que os riscos e restrições são diferentes, e a empolgação inicial, junto com altos volumes de negociação, não garantem segurança nem valorização automática das cotas. Então, por trás de tanto otimismo, onde estão os riscos reais? O que pode estar ameaçando seu dinheiro sem que você perceba? É isso que vamos desvendar a seguir.
Agora, vamos olhar de perto os principais riscos que poucos estão comentando e o que você pode perder se ignorá-los. Prepare-se para descobrir o outro lado desse ETF revolucionário. Nem todo ETF é igual. E aqui está o que pode colocar o seu dinheiro em risco no XRPR, mesmo para quem já investe em cripto. Se você acha que todos os ETFs de criptomoedas funcionam igual, pode acabar perdendo muito mais do que imagina. O lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos está sacudindo o mercado. Mas existe um detalhe que poucos estão percebendo: o Hex Osprey XRP ETF, conhecido como XRPR, foi estruturado de forma diferente dos ETFs de Bitcoin e Ethereum que já conhecemos. Isso muda e muito o jogo para quem busca retornos rápidos ou proteção de patrimônio. Para começar, ele foi lançado sob o chamado Investment Company Act de 1940, conhecido no mercado como 40 Act ETF. Essa estrutura traz limites e restrições bem mais rígidos do que os ETFs tradicionais de cripto. Ou seja, o XRPR pode enfrentar restrições de alocação, negociações e até mesmo liquidez em momentos de estresse de mercado. E, se você precisar sair do fundo rapidamente, pode perder dinheiro nas taxas e no spread. Segundo a DL News, tanto o fundo de XRP quanto de Dogecoin surgiram com essas regras extras, o que pode limitar operações e amplificar a volatilidade. Se você não estiver atento, pode ver seu investimento encolher justamente quando mais precisar de liquidez. Além disso, o XRP pode investir uma parte relevante do seu patrimônio em cotas de outros ETFs ligados ao XRP, e não apenas em XRP diretamente. Isso pode afetar a transparência e o desempenho real do fundo, impactando o investidor que busca exposição direta e pura ao criptoativo. Segundo o The Globe and Mail, essa arquitetura diferente pode impactar os seus retornos de forma inesperada, criando um efeito cascata de perdas ou ganhos distorcidos. Liquidez é outro ponto crucial. O ETF de XRP já movimentou mais de 24 milhões de dólares nas primeiras horas, mas esse volume inicial não garante que, em momentos de pânico ou euforia, você conseguirá comprar ou vender rapidamente sem pagar caro no spread. Quem acredita que ETF sempre é fácil de negociar pode ficar preso em operações ruins e acabar amargando prejuízos. Existe ainda a questão tributária. Sendo um ETF classificado como fundo de investimento, a cobrança de impostos pode ser diferente e menos vantajosa do que operar o próprio XRP direto na sua carteira. Ignorar isso pode custar caro na hora de declarar, reduzindo seus ganhos reais ou até mesmo te colocando em risco com a Receita Federal. E não podemos esquecer do FOMO, o medo de ficar de fora. Com o entusiasmo explodindo, manchetes destacam volumes surpreendentes e um potencial de altos ingressos financeiros só no lançamento, muitos investidores correm para o XRP sem entender realmente onde estão pisando. Para quem não lê as entrelinhas, o risco de fazer apostas mal informadas é real e pode ser devastador para seu bolso e sua reputação no mercado. Em resumo, o XRP é inovador, abre portas, mas esconde riscos e pegadinhas específicas. Mesmo investidores experientes podem subestimar restrições regulatórias, armadilhas de liquidez e impactos indiretos na performance. E isso pode custar caro em dinheiro, tempo e oportunidades perdidas. Agora que você sabe onde estão as armadilhas, como identificar se o XRPR faz sentido para o seu perfil? Vamos analisar sinais práticos antes de tomar qualquer decisão. Você acha que esse ETF de XRP é o próximo bilhete dourado ou apenas uma armadilha pronta para explodir? Quem ignorar os detalhes pode perder uma chance histórica ou cair numa cilada milionária. O que está acontecendo agora pode mudar o jogo para sempre e os riscos são altíssimos. Nas primeiras horas, o ETF de XRP movimentou cerca de 24 milhões de dólares. Esse volume inicial superou todas as previsões do mercado, mostrando que a sede por exposição regulada ao XRP é maior do que muitos imaginavam. Deixar passar esse momento pode significar ficar fora de um ciclo de valorização inédito. Há quem aposte no chamado efeito dominó. Segundo a Brave New Coin, o novo ETF pode atrair até 8 bilhões de dólares em aportes frescos,
empurrando o preço do XRP para patamares nunca vistos. O reflexo já aparece nos gráficos, com o XRP se mantendo acima da faixa dos $3 e dando sinais de que pode buscar novos recordes em breve. Porém, não se engane, os riscos são reais e podem engolir até os mais atentos. O Hex Osprey XRT ETF possui uma estrutura distinta dos ETFs de cripto convencionais. Registrado sobre as regras mais rígidas do chamado Ato de 40, ele impõe restrições que podem limitar a liquidez e dificultar entradas ou saídas rápidas de recursos, ao contrário do que acontece com ETFs de Bitcoin. Essa barreira pode amortecer ganhos, mas também acentuar quedas bruscas se houver pânico no mercado. A entrada de grandes institucionais transforma ainda mais o cenário. De um lado, traz profissionalização, do outro, aumenta o risco de concentração e movimentos abruptos, já que esses investidores costumam realocar bilhões em questão de minutos. Um movimento inesperado pode virar uma avalanche de perdas para quem não estiver atento. Ficar de fora pode significar perder a janela de valorização mais acelerada dos últimos tempos. Mas embarcar por puro entusiasmo pode resultar em prejuízos severos se a realização de lucros acontecer em massa. O histórico é claro, o hype de novos ETFs normalmente é seguido por ondas de volatilidade extrema, e o próprio Yahoo Finance alerta que, apesar do XRP ter saído do marasmo, esse novo frenesi eleva o risco a um patamar jamais visto. Portanto, o lançamento do ETF de XRP é uma oportunidade única, mas longe de ser uma garantia de ganhos fáceis. O investidor precisa enxergar além do hype e avaliar se está pronto para enfrentar um ambiente onde a euforia pode se transformar em tempestade a qualquer instante. Agora, se você está considerando investir, quais passos práticos deve seguir? Vamos analisar como agir diante desse cenário e evitar armadilhas comuns. Você pode perder dinheiro real ou até manchar sua reputação se ignorar os detalhes que só insiders e analistas atentos enxergam. Mas, se agir certo, pode aproveitar oportunidades raras com o ETF de XRP. O que poucos contam, existem armadilhas escondidas que já podem ser evitadas hoje. Não entender os riscos significa investir às cegas e correr o risco de ver seu capital evaporar. Primeiro, tome cuidado com o hype. O ETF de XRP, fruto da parceria Hex Osprey, estreou nos Estados Unidos movimentando mais de $24 milhões em poucas horas, segundo a DL News. Mas lembre-se, volume alto não elimina riscos e pode até camuflar perigos para o investidor desatento. Existe uma diferença fundamental. Este ETF é estruturado sob regras do Ato de 1940, ao contrário dos ETFs de Bitcoin ou Ethereum. Isso traz limites mais rígidos e pode impactar diretamente rendimento, liquidez e custos operacionais. Antes de investir, analise o prospecto e a estrutura legal para não ser surpreendido negativamente. Outro aspecto ignorado por muitos: apesar de oferecer exposição direta ao XRP, parte dos ativos desse ETF pode ser alocada em outros fundos ou instrumentos, como alerta CCN. Isso pode fazer o desempenho do ETF descolar do preço real do XRP, trazendo surpresas desagradáveis para quem não acompanha de perto. Cuidado com os custos embutidos, taxas de administração, tracking error, diferença entre o preço do ETF e o valor real dos ativos, e impostos podem consumir boa parte do seu lucro, principalmente em operações de curto prazo. Riscos regulatórios são reais e não podem ser subestimados. Mudanças nas regras do mercado cripto podem suspender negociações ou comprometer a liquidez do fundo de uma hora para outra. Avalie sempre o volume médio negociado, o spread entre compra e venda e o histórico de liquidez. Desconfie de oscilações extremas nos primeiros dias. Muito desse movimento pode ser puro jogo especulativo. Esse ETF faz sentido para minha estratégia? Ou estou sendo levado pela ansiedade de não ficar de fora? O verdadeiro segredo dos insiders é identificar riscos ocultos, proteger o próprio capital e não se deixar levar apenas pelo entusiasmo do mercado. Quem entra sem entender pode repetir os erros da maioria e sair no prejuízo. Mas quem pesquisa e questiona pode virar o jogo e colher ganhos que poucos conseguem.
Agora que você entende o que está em jogo, é hora de descobrir como analisar as melhores oportunidades e evitar os erros fatais na escolha de ETFs de criptomoedas. No próximo bloco, vou te mostrar os sinais práticos que diferenciam um investimento sólido de uma armadilha. Você percebeu como uma decisão agora pode mudar totalmente seu bolso nos próximos meses? O que está em jogo vai muito além de modismos. É a diferença entre multiplicar seu patrimônio ou perder oportunidades sem volta. O lançamento do primeiro ETF de XRP nos Estados Unidos já movimentou mais de 24 milhões de dólares nas primeiras horas, provocando euforia e atraindo gigantes institucionais. Mas cuidado! Como mostramos, o otimismo esconde riscos reais, que podem custar caro e até manchar sua reputação como investidor. O ETF XRP, baseado nas regras do Ato de 1940, traz restrições e controles distintos dos ETFs de Bitcoin, impactando diretamente o potencial de valorização e a liquidez. Ao mesmo tempo que democratiza o acesso, aumenta a complexidade regulatória e pode impor travas nos momentos mais críticos do mercado. Entrar apenas pelo medo de ficar de fora ou pelo hype pode ser uma armadilha. Quem age sem estratégia corre o risco de perder ganhos, comprometer sua imagem e desperdiçar tempo que não volta. Sua próxima jogada não precisa ser no escuro. Leia o prospecto, entenda as particularidades do ETF XRP, avalie seu perfil de risco e vá além das manchetes. Cada escolha informada hoje pode proteger ou comprometer seu futuro financeiro. Se você realmente valoriza sua liberdade de investir e quer construir patrimônio sólido, o momento de agir com consciência é agora. O que você deixa de fazer hoje pode ser o que vai te custar amanhã. No próximo vídeo, vamos mostrar estratégias práticas para analisar ETFs recém-lançados e evitar armadilhas comuns. Fique atento para não perder insights valiosos.